Bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro, eu sou André Godoy e hoje temos um assunto importante para tratar, né? Hoje, dia 13 de março, eu já comentei com vocês, e se não houver assuntos importantes, eu não vou dar as caras por aqui, tá? Eu não vou fazer vídeo só para satisfazer o algoritmo do YouTube. Eu realmente pretendo aparecer só quando for algo que merece ser discutido, algum problema sério, né? E é o momento, é o caso. Você deve estar acompanhando que um banco muito importante lá nos Estados Unidos quebrou, né, o Silicon Valley Bank. Até este momento já dois outros bancos, três no total, com o Silicon Valley já quebraram. E, enfim, muita coisa está acontecendo, né? Eu acabei de ler uma notícia na Bloomberg de que no Reino Unido o HSBC comprou a filial do Silicon Valley, a filial britânica, por uma libra. Claro, porque ele vai assumir uma bucha enorme, né? Uma libra é simbólico. Enfim, tem muita coisa acontecendo. E ninguém gosta de ver aquelas cenas, você deve ter visto, de pessoas, de depositantes na fila, na porta do banco, uma fila enorme, desesperados, coitados, porque cadê meu dinheiro, né? Quer dizer, você tira o extrato, cadê? Sumiu o dinheiro, como assim? Então, tá um caos. A situação realmente tá muito complicada. Então eu esperei o fim de semana para ver como é que os acontecimentos iam se desenrolar, para também ter um pouco mais de clareza sobre a situação na hora de fazer este vídeo hoje. Bom, primeira pergunta, né? Você deve estar assim, isso me atinge? Olha, a resposta mais honesta que alguém pode te dar neste momento é o seguinte: ninguém sabe exatamente a extensão, a profundidade e a seriedade dos danos. Tá? Eu estava conversando com uma pessoa nesse fim de semana e eu fiz uma analogia que, na minha opinião, ela explica muito bem o momento. Vamos supor que você tenha um grupo de 50 pessoas, todas muito promíscuas. Muito promíscuas. Homem, mulher, tudo. E aí essas 50 pessoas combinam de marcar uma festa, alugam uma mansão, vão passar a noite lá, tendo relação uns com os outros, sem preservativo, sem nada. São promíscuos, tá? Por hipótese. Vão fazer o diabo lá dentro. Todo mundo com todo mundo, vão cair na gandaia. Tá bom. Aí no dia seguinte, todo mundo foi pra casa, tomou seu banho, todo mundo lá no escritório, bonitinho e tal. De repente, para cada uma dessas 50 pessoas, imagine que chega um WhatsApp falando o seguinte: olha, sabe a festa de ontem? Então, um dos convidados estava contaminado com AIDS. Imagine o pânico na hora que você recebe essa notícia. Porque a notícia fala que um dos 50 estava com AIDS, mas não disse quem. Então, pode ser que você tenha sido contaminado. Pode ser que você seja o contaminador. Não dá para saber. Então, nesta altura do campeonato, é ainda muito difícil saber quem foi para a cama com o Silicon Valley, quem fez negócios com ele, de forma direta, de forma indireta. E justamente essa falta de informação, essa dificuldade de se obter a informação, que está causando pânico. Porque está muito difícil de você identificar os focos de contaminação, quem recebeu papéis podres, quem repassou papéis podres, identificar e isolar. Está muito difícil de fazer isso. Porque é um banco americano, ele faz negócio com o mundo inteiro. Né? O mundo é a praça de negócios dele, teoricamente. Então, a extensão desse dano aos bancos do mundo ainda é difícil de avaliar. Né? É a história da mensagem do WhatsApp. Um dos convidados estava com AIDS, tá, mas e aí? Né? Então, no momento, nós estamos nesse momento em que acabamos de receber a notícia do WhatsApp de que um convidado estava com AIDS. Alguns setores, com certeza, já de cara a gente já pode dizer que serão muito afetados. Então, por exemplo, o setor de startups com certeza vai
comeu pão que o diabo amassou, porque o Silicon Valley era um banco muito importante nessa área, né? Então, com certeza, o pessoal que mexe com startups, esse pessoal vai sofrer horrores, horrores. Isso é uma certeza que já dá para ter. Essa certeza a gente já pode ter no momento. Enfim, muitas perguntas ainda, pouca resposta. E a gente vê um debate, né? Um debate intenso. Por exemplo, ontem, em pleno domingo, a presidente do Fed, a Yellen, veio a público, ela veio numa entrevista, dizer que o Fed não vai salvar ninguém, que não vai ser, que ele não vai fazer resgate de nenhum banco, que ele vai deixar todo mundo quebrar. Quem tiver que quebrar, vai quebrar, né? Eles vão garantir os depositantes, né? Eles têm lá um fundo garantidor de crédito que, curiosamente, lá é estatal. Aqui no Brasil é privado, lá é estatal. Garante até 250 mil dólares e é isso. A minha opinião sobre o que ela falou é a seguinte: o mercado bancário mundial, compreender o mercado bancário mundial é a coisa mais importante que você tem que fazer quando você decide cuidar dos seus investimentos. Você tem que saber como funciona um banco. Eu até já recomendei aqui para vocês um livro sobre isso, Os Credores do Mundo. Você tem que saber aquilo. Você tem que entender como funciona. Você olha e fala, eu sei o que é um banco, ele empresta, pega do João e empresta para Maria. É muito mais. É muito mais do que isso. Então, em primeiro lugar, a situação em que os bancos hoje se encontram é fruto da ação governamental. Como assim? Por mil motivos que não cabem neste vídeo, durante os últimos 20 anos, governos do mundo inteiro, puxados pelo Fed, pelo Banco Central Americano, praticaram uma política de juros artificialmente baixos, exageradamente baixos, injustificavelmente baixos, tá? Por questões políticas, na verdade, mas não vamos entrar nisso agora. O fato é que foram juros irreais. Ao impor juros irreais aos bancos, o Federal Reserve estava falando para eles o seguinte: olha, vai procurar outra coisa para fazer, porque emprestar dinheiro você só vai poder cobrar X. Você não vai poder cobrar o que você quer. Só que o problema é que esse X que o Federal Reserve impôs ao longo dos últimos anos, as taxas do Fed, eram tão baixas que não cobriam nem a inadimplência do banco. O banqueiro falava, escuta, como que eu vou emprestar dinheiro nessa taxa? Não vou sobreviver. Essa taxa não é suficiente nem para cobrir a inadimplência natural que existe numa carteira de crédito. O que o governo fez? O que os bancos centrais fizeram, principalmente o Fed? Falou, olha, isso lá atrás, tá? Então vou fazer o seguinte, já está difícil para você, banqueiro, ganhar dinheiro emprestando. Ok. Eu vou liberar para você poder especular em certos mercados de risco, porque são mercados que são muito lucrativos se você ganhar. Se você perder, você quebra. Mas se você ganhar, você vai ganhar muito dinheiro, né? Na legislação da época, os bancos não podiam se aventurar nesse tipo de mercado. O Federal Reserve liberou. Falou, não, pode entrar, vai lá. O governo americano, não foi o Federal Reserve, foi a SEC que liberou. A SEC é tipo a CVM deles, né? Mas foi um acordo casado, foi Federal Reserve, foi o governo. O governo chegou e falou, olha, eu vou liberar para você entrar no cassino, então. Já que você está reclamando que não dá para ganhar dinheiro com empréstimos, emprestando dinheiro, então eu vou liberar para você entrar no cassino. E assim foi. Por isso aconteceu a crise de 2008. Porque os bancos foram para o cassino e perderam. E perderam o dinheiro dos depositantes. Certo? Na época o governo salvou alguns, outros não. Só que o problema persistiu. As taxas de juros continuaram baixas de 2008 até agora. Então o que acontece? O que nós estamos vendo hoje, senhores, não é uma nova crise. O que nós estamos vendo hoje é a continuação da crise de 2008. A crise de 2008 não tinha sido resolvida e não foi resolvida até hoje. Por quê? Porque o governo deveria em 2008 ter falado o seguinte para os bancos, né? Falar, desculpa aí por ter feito essa intervenção no preço da sua mercadoria. Você é um banqueiro, você empresta dinheiro.
né? A sua mercadoria é dinheiro. Então, quando o Banco Central chega e impõe uma taxa de juros para o banco, veja, eu quero deixar muito claro o seguinte, só um parênteses aqui. Enxergue dinheiro como se fosse mercadoria. Dinheiro é uma mercadoria, tá? Você compra e vende. É uma commodity. Então, quando um banco central chega para o banco e fala, olha, a taxa básica é X, o que o Banco Central está fazendo equivale a você chegar, por exemplo, para o dono da mercearia e falar assim, olha, banana você só pode vender a R$1, a dúzia. Aí o dono da mercearia fala, mas escuta, a banana para mim custa R$5 a dúzia, por exemplo. Aí o governo fala, não quero saber. Para o consumidor você vai ter que vender a banana por R$1 a dúzia. O que aconteceu foi isso, só que em vez de banana foi com dinheiro, em vez de o preço da banana foi juros, é isso. É exatamente a mesma coisa. O que o dono da mercearia vai fazer? Ele vai começar a botar outras coisas lá para vender, porque ele fala, Deus me livre, se eu tiver que vender banana, eu estou ferrado. Foi o que os banqueiros fizeram, eles foram para outras praias, que não eram as praias deles, não eram as águas onde eles estavam acostumados a nadar, e tinha tubarão nessas águas, e eles perderam. Perderam em 2008, o governo socorreu alguns, mas deixou as condições estruturais do mercado permaneceram as mesmas, juros muito baixos. Imposição de juros artificialmente baixos. Insanamente baixos. O que aconteceu? Esse problema continuou. É mais ou menos assim, como se você tivesse um dente que em 2008 estava cariado. Você não tratou. Você começou a tomar analgésico. Imagina a situação desse dente hoje, 2023. É isso que aconteceu. Então, o que a gente está vendo hoje é a crise de 2008, só que tem muito mais pus. Está muito mais gangrenada, está muito mais apodrecida, está muito mais inflamada, está muito mais infeccionada, está um horror. E aí eu vejo diante disso tudo a Yellen, presidente do Banco Central americano, falar assim, então nós não vamos ajudar os bancos. Eu acho assim, por convicção, eu acho que o Banco Central ou o governo ele não tem que ajudar empresa nenhuma. Nem banco, nem ninguém. Quebrou, quebrou. Agora, em condições normais. Então vamos supor, se o juro fosse livre, se o banqueiro tivesse sido livre para praticar o juro que ele quisesse na época, e ele quebrasse, ora, quebrou, quebrou. Sem essa de pedir socorro para o governo. Só que o que aconteceu não foi isso. O banqueiro se meteu na enrascada em que ele está hoje, por quê? Porque ele foi forçado pelo governo a praticar juros irrealmente baixos, e com isso ele foi impelido a entrar em outras áreas de risco, de altíssimo risco. Por exemplo, o Silicon Valley foi para startups. É uma loucura isso, né? É dinheiro a fundo perdido. Então, na verdade, o governo, quando vira para o banco e fala assim, não vou te salvar, ele está sendo extremamente cachorro. Porque o banco entrou nessa roubada por culpa do governo. O governo apontou o fuzil para a cara do banqueiro e falou, olha, o juro vai ser tanto. Por isso que não se deve bater palmas para a intervenção estatal na economia. Porque o governo tirou os números, as taxas de juros dos últimos 20 anos da cartola. Falou, não, vai ser 0,25% ao ano. Quer dizer, gente, para pensar. Você emprestaria dinheiro para o seu cliente, se você fosse banqueiro, você emprestaria para receber 0,25% de juros ao ano? Isso não cobra inadimplência. A inadimplência clássica é 3%. Faz a conta. Então, os bancos estão na situação atual por causa da ação governamental. Seria muito justo, neste momento, apesar de eu não concordar com o socorro do Estado para empresas, mas neste caso, justifica-se. Por quê? Porque foi o governo que meteu todo mundo nessa enrascada. Se isso vai acontecer, não sei. A Yellen foi muito categórica, que eles não vão socorrer banco algum. Eles vão garantir os $250 mil, até $250 mil dos depositantes. Então, a partir do momento que o banco vai para o vinagre, a gente cai no início da conversa, o contágio, né? Quando esse banco vai para as cucuias, ele vai levar outros. Até agora já levou 2. E com certeza vai levar mais.
Impactos disso para o Brasil? Teoricamente há possibilidade, mas tem um lado B dessa história no caso do Brasil, né? O Brasil é um país muito periférico, muito à margem do sistema bancário. Então, talvez os impactos que a gente sinta não sejam diretos. Talvez o que a gente vá sentir são as consequências do que vai acontecer lá fora. Talvez as consequências do terremoto lá fora, para nós, sejam mais fortes do que eventuais impactos diretos. Então, senhores, é isso. Eu queria só dar uma palavra, como fiz agora, como fiz hoje com vocês, a respeito do que está acontecendo. Repito, o que estamos vendo é a continuação de 2008, não é uma crise nova, tá? E ninguém tem a menor ideia da extensão desse problema. Tá? Tem gente falando em $1 trilhão, tem gente falando em 5, tem gente falando em 15, 20, não dá para saber, tudo chute. Tá? Infelizmente, só o passar do tempo, dos dias, é que vai fazer com que algumas coisas venham até a superfície da água, para a gente ver o que está acontecendo lá no fundo. Recomendo, de novo, tá? Eu não ganho nada com isso, mas eu recomendo que você procure estudar o setor bancário. Eu vou repetir a dica que já dei aqui em outro vídeo. Existe um livro muito bom sobre isso, um livro fora de catálogo. Esses dias aqui, até conversando com o Germano, que é um inscrito aqui no canal, um abraço para você, Germano, que ele havia dito que ele tinha já feito a compra do livro, que tinha recebido. Por curiosidade, eu fui ver esse livro na estante virtual, e está custando R$6, pelo que eu vi. Os anúncios que eu vi estavam por R$6, vários anúncios. É um livro que ninguém sabe que existe, essa é a vantagem, então ninguém sabe o valor que ele tem. Chama-se Os Credores do Mundo. O autor é Anthony Sampson. Minha sugestão, o quanto antes, compre esse livro, leia, devore, estude, aprenda, para você entender as possíveis extensões. Ele não é um livro técnico, tá? As possíveis extensões e como funciona a mecânica do mercado bancário. Tá? Mercado bancário não é Bradesco, Itaú e Banco do Brasil, tá, gente? É uma coisa muito mais sofisticada do que isso. O Brasil é um personagem marginal dentro do mercado das finanças. Então, você achar que você entende de banco porque você pode até trabalhar no Bradesco, acredite, você não sabe. Estude, você vai ganhar com isso, tá bom? E, bom, gente, por hoje é só. Eu agradeço o tempo de vocês, a atenção de vocês. Sempre um prazer estar aqui. E críticas, comentários, sugestões, pode deixar aqui embaixo, tá bom? Eu acho, pelo andar da carruagem, eu acho que amanhã vocês vão ver minha cara de novo. Porque toda hora tá acontecendo uma coisa nova, né? Pode ser bem provável, tá bom? Até mais, senhores. Um abraço.